Eu vou dizer a tu, Pedro. Tu é sabido. Com certeza, Pedro. Eu vou dizer a tu. Eu sou evangélico, tá ligado? Eu creio na criação de Deus, então eu creio muito em Deus. Então, eu vi com meus olhos, eu ouvi com meu ouvido, e ser leigo nessa parte é difícil. É difícil. Pessoal, o áudio de Reginaldo para vocês também estão falhando, é só para mim? O áudio dele está falhando para todo mundo, eu acho. Seu áudio está falhando, Reginaldo. Tá falhando, Reginaldo. Depois a gente conversa, mas estão tentando te sabotar. Não. É isso aí, vamos começar a aula. Para derrubar o mito. Beleza. Senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa aula de instalações elétricas prediais, tá? Como eu falei, Pedro, é difícil, viu? Porque, assim, eu creio na criação, né? Eu creio na criação, eu creio no Deus. Vamos começar, Reginaldo. Vem começar a aula. Aula, queremos aula. Vamos começar. Vejam, na próxima semana, dia 20, se não me falha a memória, na quinta-feira, nós já estamos encerrando a parte à distância dessa unidade curricular, tá? Dia 20 é na quinta-feira, é isso mesmo. E eu vou trabalhar com vocês agora a parte de motores elétricos, tá? Vamos ver aqui o princípio básico de funcionamento. Eu até procurei um vídeo que eu tenho aqui que mostra, né, que demonstra o funcionamento do motor. Entretanto, eu não localizei. Vou ver se localizo e na sexta-feira eu mostro para vocês. Hoje vamos focar no princípio de funcionamento, né? Eu vou falar aqui, mas eu quero mostrar o vídeo, que o vídeo é bem interessante. Vamos falar da estrutura construtiva, tá? Valdênio, que é expert em motores, ele pode nos auxiliar também. É Valdênio, né, que trabalha com bobinagem, não é isso, Valdênio? O senhor vai falar do bifásico sim, professor. também, né? Desculpe, Oscar, repete a sua pergunta. Vai falar do bifásico, do monofásico e do trifásico, né? Isso, com certeza. Com certeza vamos falar do trifásico e monofásico. Quais são os pontos, professor, que o senhor vai abordar? Vamos falar do aspecto construtivo do motor, do princípio de funcionamento e também das ligações dos motores, tá? Na sexta-feira, se tudo der certo, se a gente conseguir concluir essa aula hoje, de motores, nós vamos falar um pouquinho das bombas d'água, tá? Bomba centrífuga. Vamos dar uma analisada de como é que funciona a bomba centrífuga, porque é algo que é muito comum na área de instalações elétricas prediais, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e mostrar também, na semana seguinte, o acionamento, como é que eu aciono o motor, tá? Quais são os tipos de acionamento, quais são os principais problemas do acionamento do motor, e na cadeira de instalações elétricas industriais, vocês vão ver a questão referente ao tipo de acionamento, quais são os diversos tipos de acionamento, para que vocês possam entender mais e melhor. Tá? É a próxima cadeira, professor, industrial já, não? Não, a próxima cadeira é projetos elétricos prediais. Ok. Ok, Ayrton? Maravilha. Então, vamos lá. Vejam, pessoal, o motor elétrico, tá? Ele é a máquina que movimenta a indústria, tá? A Revolução Industrial, o aplicativo para você está diferente no início, hoje, no final do século XIX, início do século XX. Odailson? Tá normal, Odailson. Para mim tá diferente hoje, essa tela aqui, eu tô toda...
Tenta fixar, Tá bom clica aqui, no nome de Josenildo, Odailson, e tenta fixar ele aí na tua tela. Isso. É, Não, tá tá diferente fixado. mesmo. Tá diferente mesmo. Não, O aplicativo tá. todo. Ah, sim, agora sim, entendi. Atualizou, não é isso? Professor, Deve ter o sido. motor elétrico é a máquina que funciona o quê, professor? Não entendi, Jonas. O motor elétrico é a máquina que funciona o quê, professor? O motor elétrico é a máquina que é responsável por movimentar a indústria, tá? Ela que movimenta a indústria. É o Então, burro de assim, carga da... praticamente um burro de carga, com certeza, tá? Então, assim, o motor elétrico, pessoal, de corrente alternada, ele alavancou o uso da corrente alternada porque, com o desenvolvimento dele, ele se mostrou simples e robusto, tá? Vocês vão ter uma cadeira de máquinas elétricas que vocês vão conhecer, digamos assim, a alma desse motor, né? As equações todas que regem esse motor. Nesse motor, nós temos um universo bem grande de motores, tá, pessoal? Vejam, nós temos o motor de corrente alternada, tá? Nós temos aqui, ó, o motor de corrente alternada, tá? Esse motor de corrente alternada, ele se divide em motor monofásico, o motor linear, que é usado em automação, e o motor trifásico. Ok? Além desse motor de corrente alternada, nós temos o motor universal. O motor universal, ele usa esse nome por quê? Porque, em princípio, ele pode funcionar em corrente contínua e corrente alternada. Aqui, a gente vai ver, eu vou expandir depois o motor monofásico. No dia a dia da gente, tá? O motor universal, ele está presente onde? Furadeira, por exemplo, ele usa o motor universal. Ok? A esmerilhadeira, ele usa o motor universal. O liquidificador, tá? Motor universal. Máquina de lavar, usa motor universal, tá? Esses motores universais, eles são interessantes nessas máquinas ferramentas porque eles possuem muita força. Tá? Eles produzem muita força e eu consigo controlar de forma relativamente fácil a velocidade. Na indústria, Alexandre, o mais popular da indústria é esse aqui. Esse motor aqui é um motor industrial. O motor trifásico. Ok? O monofásico, tá? A gente usa, é muito comum encontrarmos ele nas residências, mas também há motores monofásicos na indústria, tá? Mas os principais motores que nós encontramos na indústria são os motores universais. Então, ó, esse motor aqui, de corrente Industrial, alternada, não, motor universal. Desculpe? Industrial, não, se eu falo universal na indústria. Não, eu falei esse motor industrial aqui, ó, tá colocado aqui, ó, o motor industrial. Motor trifásico é o motor que você mais encontra na indústria. Tá? Você entendeu o que, Ayrton? Eu entendi que o senhor falou universal, mas tranquilo. Não. Universal, o universal, eles são usados em máquinas ferramentas. Tá?
universal é muito utilizado em máquina ferramenta. Então, eu coloquei aqui, ó, furadeira, esmerilhadeira, liquidificador, máquina de lavar, cortador de grama elétrico. A maioria desses equipamentos que precisam de muita força, eu utilizo o motor universal, né? E são portáteis, tá? Na indústria, o motor popular é o industrial. Mas, logicamente, existem aplicações com motores monofásicos, tá? Dentro da indústria também. O detalhe, pessoal, é que os motores monofásicos, no passado, eles tínhamos motores monofásicos de grandes potências. Então, tem motor monofásico de 2CV, de 3CV. Hoje em dia, dificilmente nós encontramos de forma comum, né? Existe ainda, porque está instalado em vários locais, motores monofásicos de grande potência. A maioria dos motores monofásicos são motores que a gente chama de motor fracionário. Então, o motor monofásico, tipicamente, que a gente encontra por aí, ó, ele tem 1/3 de CV, meio CV, 2/4 de CV, 2/4 não, 3/4 de CV é o mais comum. Um quarto. 3/4 de CV. São os motores monofásicos mais comuns. Lógico, como existem motores antigos rodando por aí, é possível que você encontre motor monofásico de 2CV. Mas, normalmente, hoje, os motores monofásicos são de pequena potência. Tá? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que essas ferramentas universal, onde tem motores universais, essas ferramentas aí, quer dizer que eu posso usar tanto em tensão contínua como em tensão alternada, é? Veja, ele é chamado dessa forma, porque ele tem a estrutura que permite funcionar em corrente contínua e corrente alternada. Tá? Porém, ele está adaptado para funcionar em corrente alternada, tá? Ah, entendi. Beleza, tranquilo. Agora entendi. Mas a estrutura dele, Alexandre, permite, porque ele tem a mesma construção, esse motor universal aqui, ele tem a mesma construção que esse motor aqui. Mas eu não posso simplesmente pegar uma furadeira que eu uso em tensão alternada, chegar e jogar uma tensão contínua nele, não, que ele vai funcionar, não, né? Não. Você pode danificar a furadeira. Tá? Beleza. Tipo assim, um exemplo. Lá na minha casa tem um ventilador que ele tem um botãozinho lá de a gente colocar. Mudar. Tem um botãozinho da gente mudar ele, não é isso, professor? O motor monofásico, o motor do ventilador não é universal. Veja que eu não coloquei ele aqui, tá? O motor do ventilador, ele é um motor monofásico. Ventilador não, me enganei. Professor, e o motor de um carro? O motor do carro? O carro elétrico ou o carro a combustão? Ainda tem isso, né? O motor de carro a combustão não é um motor elétrico, tá? Os carros elétricos que estão chegando, pessoal, tem várias tecnologias. Tem uns que usam motor de corrente contínua, tem uns que usam motores de corrente alternada, tá? Os carros elétricos. Então, o Tesla, por exemplo, que é o mais famoso, né? O mais famoso, não é o único, mas é o mais famoso, ele usa o motor de corrente alternada, acionado por inversor de frequência. Mas isso é assunto para outra história, tá? Vamos falar aqui. Então, ó, o motor universal aqui, ele está ele é muito utilizado em máquinas ferramentas, tá? Então, nós temos furadeira, esmerilhadeira, liquidificador, máquina de lavar, eles são utilizados em máquinas ferramentas. Na indústria, de forma geral, o acionamento das máquinas normalmente está associado ao motor trifásico de indução, tá? Vamos conhecer um pouquinho. Antes de passar, deixa eu só fechar aqui. Os motores CC, que são motores de corrente contínua, tá? Eles ainda são muito utilizados, tá? Foram mais utilizados. Hoje, na indústria, praticamente você não tem motor de corrente contínua, a não ser que seja uma aplicação muito específica, tá? Mas os motores de corrente contínua, nós temos diversos tipos de excitação série, de excitação independente, de excitação composta, de ímãs permanente e de excitação paralela, tá? São tecnologias diferentes
E assim, em alguns automóveis elétricos, tá? Eu tenho motor CC de ímã permanente. Tá? Em alguns motores, mas não é comum, não é consenso, tá? Então você tem uma variedade bem grande de motores. O motor monofásico, ele se divide em dois tipos, o assíncrono e o síncrono. Esse síncrono aqui é uma mosca branca. Alguém já viu uma mosca branca? É raro. Raridade. Isso, tá? Esse motor síncrono aqui é uma mosca branca, tá? A única vez que eu vi um motor síncrono monofásico foi num relógio elétrico, tá? Praticamente a gente não encontra esses motores, tá? O motor que é comum, popular, é o motor assíncrono, tá? Memorizem esse nome, tá? Motor assíncrono. Esse motor assíncrono, nós temos dois tipos, o de gaiola de esquilo e o de rotor bobinado. Esse de rotor bobinado, tá? Também pouquíssimo utilizado, tá? Pouquíssimo utilizado. Os mais comuns são esses aqui. O split phase, né? O povo gosta dessas frases, dessas palavras em inglês. Split phase é chamado de fase dividida, tá? Por exemplo, o motor de bomba, normalmente ele tem um capacitor de partida. Então, é um motor monofásico com capacitor de partida. Esse é muito popular, muito comum. Capacitor permanente. Esse motor de capacitor permanente, motor monofásico, veja, monofásico, assíncrono, de gaiola de esquilo. Monofásico, assíncrono, gaiola de esquilo. Aí eu tenho de capacitor de partida, capacitor permanente. De capacitor permanente, normalmente a gente encontra ele em ventilador de teto, tá? Mas também em ventilador de mesa. O de polos sombreados, motor monofásico de polos sombreados. Esse aqui, normalmente a gente encontra em espremedor de frutas, laranjas e limões. Tá? O de polo sombreado. Tá? Esse capacitor de dois valores, não me lembro de ter encontrado esse motor, mas é possível que eu tenha esbarrado, por exemplo, aí. Provavelmente o de dois capacitores, ele vai ter duas velocidades. Tá? Vejam. Esse aqui, ó, é muito popular, como eu falei para vocês. A gente encontra ele em bomba d'água, em engenho de cana, né, para fazer caldo de cana. Usa muito ele. O capacitor permanente, como eu falei ainda há pouco, usado muito em ventilador de teto e ventilador de mesa também. De polo sombreado e máquina de espremer laranja, tá? Caseira, tá? A industrial é diferente. Então, esses são os motores monofásicos, tá? São os mais comuns de nós encontrarmos. O trifásico. Vejam, o trifásico, o que é mais comum, tá? O que nós vamos trabalhar é o assíncrono, tá? De novo, memorizem essa palavra. Assíncrono. Então, nós temos o motor trifásico, assíncrono. Aí, do assíncrono, ele é de gaiola e de rotor bobinado. O de rotor bobinado, Ayrton, não. O de ponte rolante é trifásico também, viu, Ayrton? É trifásico também. Tem um motor lá, não sei se é na ponte, lá do trabalho, que o rapaz disse que é de duas velocidades. Parece que, não sei se ele é contínua ou é rotor duplo, porque ele só parte numa velocidade e depois ele vai para outra. Eu não sei se é esse tipo aí. Vejam, o de rotor bobinado, ele já foi muito, muito, muito popular, tá? Foi muito popular.
porque eu consigo controlar algumas características dele de forma bem interessante, tá? Mas hoje em dia, devido à popularidade do inversor de frequência, o de rotor bobinado, ele praticamente ele é feito pela WEG, que é um dos fabricantes de motores aqui do Brasil, ele é feito sob encomenda, tá? Então, a maioria dos motores que nós utilizamos, ela é normalmente do tipo assíncrono e de gaiola. Ok, Ayrton? Ok, professor. Ficou claro. Mas veja. Eu acredito que lá é trifásico mesmo, por conta que na ponte é mais motores trifásicos, a não ser para aplicar só a frenagem. Eles colocam, mas aí já é outro sistema de corrente contínua, né? Só para frenar. Isso. Mas vejam, como nós temos uma planta industrial muito antiga, é possível que você, entrando numa planta antiga, tá, você tenha um universo de motores tão grande como esse que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Eu diria que empresas novas, tipicamente, elas vão ter motores trifásicos, assíncronos, de gaiola. Mas se você entrar numa empresa, por exemplo, aqui em Goiânia tem a empresa Klabin, que que fabrica papelão, aqui em Pernambuco, né? Essa empresa tem mais de 65 anos de existência. Então, o que acontece? Lá tem de tudo, né? Tem motores novos, motores antigos, motores especiais, tá? Então tem de tudo. Jonas, você levantou a mão, pode falar? Boa noite, Daniela. Diga, Jonas. Não, professor, foi mal. Tranquilo. Beleza. Boa noite, Daniela. Professor. Diga. Essas pontes rolantes que o senhor está falando aí, é a mesma talha? Algumas pessoas chamam de talha também, mas é porque talha tem uma aplicação bem específica, mas algumas pessoas chamam de talha também. Mas, afinal, é a mesma coisa ou não? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Professor, e onde se encaixam os motores bifásicos, professor? Não entendi a pergunta. Repete. Motores bifásicos. Sobre os motores bifásicos. Em princípio, Jonas, não existe motor bifásico, tá? Teoricamente, ele poderia existir, mas não existe motor bifásico, motor de duas fases. Existe motor monofásico e motor trifásico. Ok? Beleza. Professor, esse motor que o senhor falou aí antes, de duas velocidades, né? O motor bobinado, de rotor bobinado. É o famoso motor da Lander que o pessoal chama? Não. Eu tenho Veja só, antigamente, não é da minha época não, tá, pessoal? Vi no YouTube, tá? Vejam, existia, e ainda existe ainda, como eu falei para vocês, tem muitas empresas que possuem equipamentos antigos e bem robustos, tá? Então, nós temos o motor da Lander. O motor da Lander é um motor especial, tá? Que você muda a ligação externa dele e ele funciona numa velocidade baixa ou numa velocidade alta. Normalmente, o motor da Lander, ele é um motor que vai desenvolver duas velocidades, onde uma velocidade é o dobro da outra, tá? É o motor da Lander. O motor trifásico de rotor bobinado, ele era um motor que, para partir, eu precisava colocar um banco de resistores, tá, em série com o rotor, para tanto controlar a velocidade dele, como controlar também a corrente de partida. Ok. O motor de rotor bobinado, ele variava a velocidade numa faixa muito pequena, tá?
normalmente ele não era utilizado para controlar a velocidade, tá? O motor da Lander, não. Porque o motor da Lander eu tenho o motor de 2 velocidades e eu ainda tenho um outro motor especial, que é o motor de 2 enrolamentos. Ele tem na mesma carcaça, né, ele possui 2 enrolamentos. Um enrolamento que faz o motor funcionar numa velocidade e um segundo enrolamento que faz o motor funcionar numa segunda velocidade. Esses motores, pessoal, já foram muito populares para algumas aplicações, porém, como eu falei ainda há pouco, com o desenvolvimento e o barateamento, apesar que não está tão barato, mas com o barateamento do inversor de frequência, houve esses motores de 2 velocidades, de controle de velocidades, eles caíram em desuso, porque eu consigo fazer o controle de velocidade agora utilizando um equipamento externo, ok? Ok, professor. Até porque também para ligar um motor desse aí de 2 velocidades, você precisa de muita peça que só e cabo também, né, professor? E no caso o inversor é só o inversor mesmo e pronto. Hoje, eu diria para você que hoje, no catálogo da VEG, eu acho que nem tem mais motor da Lander. Eu acho que não. Mas eu confesso que nunca mais procurei, tá? Mas são aplicações interessantes, tá? Se você não precisasse variar tanto a velocidade, você poderia usar o motor da Lander. Eu conheço algumas empresas aqui que possuem ainda motor da Lander funcionando, tá? Aqui no caso do setor gesseiro aqui, professor, usava muito antes, né? Hoje não, hoje só usa, geralmente é inversor. Para os fornos de calcinação, que ele calcina numa velocidade e no final, para defornar, ele deforna em outra velocidade. Aí é por isso que usava muito antes, mas hoje não é mais viável, não. Perfeito, perfeito. Mas é provável que você tenha uma empresa antiga aí que talvez ainda tenha o motor da Lander aí pelo meio. Com certeza, com certeza. Se encontrar, viu? Tira uma foto e bota aí no grupo, que é pra gente colocar no museu. Tira na hora. Pessoal, vejam, essa imagem que eu coloquei aqui, do motor, esse é um motor de indução trifásico, tá? Esse motor, está cheio de numerações aqui, mas vejam, você bem rápido aqui. O item 1 aqui, tá? Que ele está indicando é a carcaça, né? Toda essa parte azul que você está vendo aqui, ó. Essa parte azul aqui, ela é toda essa parte azul aqui, ela é o que a gente chama de carcaça. Ela tem a função, obviamente, né, de suportar, né, de compor todas as peças do nosso motor, tá? O item 2 aqui, esse item 2 aqui, tá? É o núcleo, que é essa parte aqui, tá? Esse núcleo é feito de chapas de ferro-silício, tá? E ele serve para concentrar o fluxo magnético interno do motor. O item 3 aqui, é exatamente, né, o coração desse motor. Ele é o chamado de rotor, tá? Chamado de rotor, ou núcleo de chapas, tá? Isso aqui é o rotor. Esse rotor, ele tem uma estrutura, tá? Que lembra o que o pessoal chama de gaiola de esquilo. Gaiola de esquilo ele tem essa estrutura aqui, ó. Um círculo em cima, um círculo embaixo, e ele é todo assim. Então, tem várias literaturas que vão chamar motor assíncrono de indução com gaiola de esquilo. Tá? Então, esse núcleo aqui, ele tem essa característica. Uma outra característica extremamente importante nesse motor
é que essa parte girante aqui, ó, essa parte girante, né, que ela está apoiada no eixo, que é o item 7 aqui, ele não precisa estar conectado a uma fonte de energia elétrica, tá? Ele gira por indução eletromagnética, tá? Então, essa parte rotativa aqui, eixo, essa gaiola de esquilo aqui, tá? Ela não precisa ser energizada. Ela gira por efeito da indução eletromagnética, tá? Isso foi uma coisa que fez com que o motor trifásico e o monofásico de corrente alternada, ele tivesse um crescimento, né, no seu uso, porque o custo de manutenção é muito barato, comparado com um motor de corrente contínua, tá? O motor de corrente contínua, pessoal, a parte girante... O senhor está cortando a sua voz, hein? Não sei se é só para mim. Mais alguém aí está escutando minha voz? Para mim tá ok. Para mim tá ok. Para mim tá bom aqui. Aqui tá tranquilo, pessoal. Ok. Então, o que acontece? O motor de corrente contínua, ele tem o seu núcleo, ele precisa ser energizado, precisa estar ligado à rede elétrica. Aí, para essa ligação ocorrer, como ele gira, é preciso de um conjunto de equipamentos que precisam girar, mas, obviamente, não podem puxar os fios. Então, você tem coletor, tem comutador, tem escovas, tem uma série de elementos. Enquanto que no motor de indução assíncrono, eu não preciso desses elementos. Alguém levantou a mão? Eu, professor. Não tem nada eletrônico dentro do motor, não, né, professor? Um componente eletrônico. Nesse motor aqui, não. Só elétrico. Ok, professor. O que aconteceria, professor, no caso de, assim, molhar o motor? Molhar o motor, tá? Beleza. Veja, o que vai acontecer aqui, ó, veja, essa parte aqui, tá como item 8 aqui, tá? Ele é o enrolamento, tá? Esse material aqui, o material que a gente utiliza para fazer o enrolamento, ele é um material que absorve água, tá? E aí o que acontece? Se você molha esse motor, você vai acabar diminuindo a resistência elétrica do motor, a isolação do motor. A isolação do motor. E aí o que acontece? Se esse motor ficar submetido à água, né, ou seja, se entrar água aqui dentro, você vai acabar danificando, né, a isolação do motor e o motor vai vir a queimar. Então, esse motor ele não deve ser mergulhado na água. Existem motores que precisam, né, que podem trabalhar dentro d'água ou próximo à água. Eu conheço aqui, professor, muitos conhecem aqui por bomba sapo. E a gente mergulha ela dentro d'água e ela trabalha dentro d'água. A bomba sapo, ela, na verdade, ela não é um motor, tá, pessoal? A bomba sapo não é um motor. A bomba sapo ele é um eletroímã. Eletroímã, professor? Isso, professor. Eu estava curioso sobre isso aí, só que não tinha um nome assim, lembrado. Bomba sapo. Professor, mas ele é blindado, a carcaça dele, né, professor? Isso, é blindado, com certeza. Ele é blindado. Caso pode ficar exposto à chuva e tudo mais, né? Veja, a bomba sapo falada, né? A bomba sapo falada, ela trabalha debaixo d'água, tá? Bem como
bem como existem bombas, né? A bomba submersa, tá? Que é aquela que parece um tubo, né? Parece um tubo que fica dentro dos poços artesianos. Ela também é blindada, ela fica dentro d'água, tá? Então, esse tipo de motor aqui, ele, em princípio, ele não deve ser colocado, mergulhado em água, tá? Ele vai ter um grau de proteção. Esse motor, normalmente, ele tem grau de proteção IP64, IP65, tá? Mas ele não é feito para ficar dentro d'água. Aí, como eu disse, existem motores que podem trabalhar submersos, né? Como motores que são utilizados em bombas de poços artesianos. Se eu não me engano, isso aí chega até o IP67, professor, isso aí. Oi? Se eu não me engano, esse tipo de motor aí que o senhor tá na imagens, ele chega até o IP67. Isso, pode chegar até IP67. Tranquilo. Tá? Que ele pode levar chuva, ele é resistente à chuva, à poeira. Isso. Porém, é resistente, isso significa que ele é totalmente isolado, né? Sempre tem que ter o cuidado. Exatamente. Eu sempre que posso, né? Eu evito que esse motor fique num local que fique sujeito à água. Professor, como é mesmo o nome lá? Da bomba? Repito, Alex, sua voz está muito baixinha. O nome que o senhor falou daquela bomba SAP, como é que chama? Eletroímã? Eletroímã, é um eletroímã. Ok, professor, obrigado. Então, o que acontece, pessoal? Esse motor aqui, a parte energizada dele é essa parte laranjinha aqui, tá? Que é o bobinado dele, é o enrolamento dele. No caso, esse enrolamento que colocou como enrolamento trifásico, obviamente, pode ser um enrolamento monofásico, tá? Aqui nesse item 7 aqui, nós temos o eixo, que é quem faz a transmissão, do movimento rotativo produzido aqui no rotor para a parte externa, né? Vai ser conectado aqui nas diversas máquinas necessárias à indústria, numa esteira, num compressor, numa serra, qualquer desses elementos aí, você tem o acionamento e a presença do nosso motor aqui, tá? Além disso, pessoal, o nosso motor, ele possui aqui atrás, tá? Um ventilador, que é para ajudar o motor não esquentar tanto, tá? Possui tampa defletora, caixa de ligação que está aqui, caixa de ligação, tá? Os terminais que estão aqui dentro, e aqui, né, nessa região aqui, que a gente chama de mancal, existem os rolamentos de esfera, tá? Normalmente, pessoal, esse motor aqui, quando não queima, né, Valdênio? Quando não queima, a manutenção básica que tem que ser feito nele é a troca regular dos rolamentos, tá? E a limpeza, tá? Então, nesse motor aqui, se ele não queima, se ele não danificou, basicamente a manutenção dele vai ser a substituição dos rolamentos e limpeza, né? Fazer com que essa região aqui de trás aqui fique desobstruída para que haja circulação do vento, ok? Não é isso, Valdênio? É isso aí, professor. E outra coisa que a gente troca muito é essa ventoinha. Por ela ser muito sensível, aí qualquer obstáculo danifica ela. Aí a gente tem trocado muito essa ventoinha nos motores. Perfeito, perfeito. Alguém mais ia falar aí? Professor, sobre esse negócio da água, às vezes quando entra água também, né? Aí uma vez entrou água, a gente evitou de ligar o motor, pegou ele, tirou o rotor, aí colocou ele numa estufa para ele secar, né? Colocou a estrutura dele na estufa, né? No estator, deixou tudo lá direitinho. Quando secou direitinho, ele deu um banho de verniz, colocou o rotor de novo, montou e ele funcionou bacana. Agora, quando ele tá molhado, se tentar partir ele, aí realmente ele danifica, né?
Pessoal, boa noite. Entrou aqui na turma o senhor Dênio Macedo, tá? Ele gostaria de falar com vocês um minutinho. Dênio, fique à vontade para conversar com o grupo, tá certo? Vou silenciar aqui meu microfone e você pode conversar aí à vontade com a equipe, tá bom? Tá certo, professor Jazenil, tudo bem? E aí, galera, eu sou Dênio Macedo, coordenador do Senar Araripina, coordenador pedagógico. Estou aqui há uma semana e estou com muita vontade de ajudar vocês no que for preciso. Então, o que vocês tiverem de dúvida e precisarem de atendimento, contem comigo, estou aqui à disposição de vocês. Professor, vou ser bem rápido, serei bem breve. Vou fazer apenas aqui uma chamada dos alunos da turma e vou pedir àqueles que estão presentes, conforme eu for chamando, colocar o nome completo aí no chat para me interagir e também não atrapalhar a aula do professor, tá certo? Bem rapidinho. Essa turma aqui é a turma de Ayrton Ferreira de Souza, Alexandro Alves dos Santos, Alain de Almeida Cordeiro Mendes, Anderson Marcolino da Silva, Anderson de Oliveira Barbosa, Caio Coelho Gomes, Carlos Alberto Conceição Moraes, Deusivan Alves da Silva, Elanilton Barbosa Lima, Francinaldo de Lima Ferreira, Francisco Josimar Pereira, Francisco Linar de Lima Lopes, Francisco Wilson, Genário Nascimento, Herbert Marcolino, Ivani Pablo, Jesuíno Guilherme, Jonatas Marques, João Victor Lima, José Wagner Costa, Josemar da Silva, Marcílio Souza, Matheus Souza, Nerisma dos Santos, Paulo Sérgio, Rafael José, Raimundo Donato, Rômulo de Oliveira, Sérgio Ferreira e Tiago da Silva. Pessoal, caso eu chamei o nome de algum colega de vocês que não está aqui na turma, após eu finalizar, ele não está na aula, na verdade. Se tem alguém que eu chamei, que está participando da aula, que está na turma e eu não chamei, também pode comunicar no chat, certo? E se tiver algum colega que não está presente na aula de hoje, mas pertence à turma e que está frequentando, você, como colega, também pode colocar o nome dele aí no chat, beleza? Professor, eu vou estar no chat, vou deixar meu contato lá para que você possa salvar. E caso tenha algum aluno que precise ser tratado, gente, é só Araripina, viu? É só o polo Araripina, tá bom? E caso tenha algum aluno que precise ser tratado, professor, entre em contato comigo, beleza? Obrigadão, professor Jazenildo. Obrigado, turma. Fiquem com Deus, eu estarei no chat. Somente o polo do Senai Araripina. Obrigado, Dênio. Obrigado pela participação aí. Fique à vontade para entrar, tá certo? E conversar com a turma nos dias que a gente tiver com aula aqui, tá? Então, fique à vontade, sinta-se bem acolhido aqui pela turma, com certeza, tá? Eu acho que alguém levantou a mão. Alguém quer falar com o coordenador, com o Dênio? Obrigado, professor. Gente, é só do polo Araripina, viu? Petrolina, Cabo, não. É só Araripina, beleza? Quem é do polo de Petrolina? Como é que faz? Aluno, meu jovem, eu estou fazendo apenas uma chamada para conferir os nossos alunos, se estão todo mundo frequentando, e para aqueles que não estão frequentando, eu saber o motivo, um acompanhamento pedagógico, beleza? É só por isso, que só Araripina, entendeu? Eu sou coordenador pedagógico de Araripina, tranquilo? Beleza, cara. Valeu. Obrigado. Odailson, o coordenador pedagógico de Petrolina é a senhora Carmen, tá? Sim, professor. Ô, Dênio. Tranquilo? Vinícius, na verdade, é um apelido carinhoso, tá? É um apelido carinhoso de um ventilador que fica aqui no final, tá? São as pás do ventilador que ficam aqui para refrigerar o motor. Normalmente, o pessoal chama de ventoinha, ventolina, tá? Então, é um ventilador que tem aqui, tá? Mas é um apelido carinhoso, tá? Mas por ventolina. Pode ser chamado de hélice também, a hélice. Isso, uma hélice, perfeito. Perfeito. Muito bom. Tá? Então, vejam, pessoal, esse nosso motor aqui, como é que ele vai funcionar? Como eu disse para vocês, eu vou
localizar o vídeo, eu não consegui localizar o vídeo, como vocês sabem, meu computador deu um tilt semana passada, e aí eu estou recuperando alguns arquivos, tá? Mas, vamos lá. Vou explicar aqui rapidinho, e depois a gente segue com a ideia. Vejam, o motor de indução trifásico, ele tem, internamente, no mínimo, 3 bobinas. Essas bobinas, elas são colocadas dentro do núcleo magnético, tá? Colocadas dentro desse núcleo magnético, e elas ficam defasadas, tá? De 120 graus entre si, tá? Cada bobina, ela vai ser conectada numa fase diferente, tá? O par, tá? Então, essa e essa vão estar numa fase, essa e essa estarão numa outra fase, essa e essa estarão na terceira fase. Então, cada grupo de bobinas aqui, cada grupo de bobina, você tem aqui essa bobina, por exemplo, e essa bobina aqui, estarão na fase A. Essa bobina e esta bobina estarão na fase B. Esta bobina e esta bobina estarão na fase C. Por que é tão importante, tá? Porque é tão importante essas 3 bobinas, eu informar para vocês que elas ficam em fases diferentes. Por quê? Essas 3 bobinas, em função da variação da corrente alternada, tá? Ela vai criar aqui no centro um campo magnético giratório, tá? Então, aqui dentro vai surgir um campo magnético giratório. Esse campo magnético tanto pode girar para a direita como para a esquerda. Mas qual o segredo desse negócio aqui? Esse campo magnético giratório, ele vai induzir no rotor correntes elétricas, e essas correntes elétricas, tá, irão reagir, irão fazer o rotor girar, tá? Não se preocupe que numa cadeira mais à frente, vocês vão ter o detalhamento desse funcionamento, tá? Nesse momento, eu preciso que vocês entendam e compreendam que o nosso motor, né, o motor de indução trifásico, tem esse nome indução porque ele induz no rotor correntes elétricas. E essa indução ocorre por existir aqui dentro dessa região aqui, um campo magnético que gira de forma constante, tá? Esse campo magnético é que é o responsável pelo funcionamento do nosso motor, beleza? Esse nosso motor, ele vai ter o que a gente chama de velocidade síncrona. O que é a velocidade síncrona? A velocidade síncrona é a velocidade do campo girante. Como é que eu calculo essa velocidade? Bom, primeiro essa velocidade, ela é medida em RPM. RPM significa rotações por minuto, tá? Então, quem é fã de rock nacional, RPM também é uma banda de rock, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que é uma unidade de medida que é rotações por minuto. Então, normalmente, na placa do motor, vai estar escrito lá RPM. Então, vai ter um motor que vai ter 1.710 RPM, 1.540 RPM, 1.110 RPM, tá? Então, sempre que você olhar lá o RPM, entenda que RPM é rotação por minuto. Então, um motor que tem
1.710 RPM, ele tem 1.710 rotações por minuto. Nelismar, 3.600 RPM, o que é isso? Isso aí é para motor de alta rotação. Positivo, meu patrão. Vejam, nós temos aqui essa formulinha. Essa formulazinha aqui, ela é que nos permite calcular a rotação, tá? Nos permite calcular a rotação de um motor elétrico qualquer. Essa fórmula nós temos uma constante, que é 120. Professor, essa constante aí, a defasagem é 120 graus? Não. Essa constante, na verdade, ela converte a frequência em hertz para minutos. Ok? Essa constante aqui, ela converte o valor da frequência em hertz para minutos. Ok? Porque hertz vai ser uma variação por segundo, tá? Não, Alexandre, eu posso ter qualquer rotação com qualquer potência. Não existe uma correlação entre a rotação do motor e a potência do motor, tá? Eu posso ter um motor de 10 CV com 3.600 RPM. Eu posso ter um motor de 10 CV com 1.800 RPM. Eu posso ter um motor de 10 CV com 1.200 RPM. Ok? Professor, o que define a velocidade é a quantidade de polos, é isso? Perfeito. Pergunta excelente, Nelismar. Veja, o que define a velocidade do motor são dois parâmetros. Um é a quantidade de polos, né? Os polos sempre são em número par, então você vai ter motor de 2 polos, 4 polos, 6 polos. Por exemplo, os polos sempre são aos pares, e sempre você vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Não é muito comum motores de muitos polos, tá? Normalmente nós temos motores de 2 polos, 4 polos e 6 polos. Os de 2 e 4 polos são os mais comuns no mercado, tá? Parece que foi algo que bem interessante que aconteceu ontem. Eu estava assistindo uns vídeos no YouTube e de repente apareceu uns vídeos desse daí para mim de motores elétricos assíncronos, essas coisas, como é que funciona e tudo mais. Tudo indicando, falando tudo que o senhor está falando aí hoje, de quantidade de polos, como que o motor funciona. Foi bem interessante, viu? Eu não tava Maravilha. Nem estava muito bom pensando em assistir, e de repente assisti aquilo e hoje está caindo, está batendo tudo direitinho, graças a Deus. Maravilha. Depois eu vou mandar para o pessoal lá no grupo o link. É bom, Andrés. Pode compartilhar. Vejam, a pergunta de Nelismar foi, a rotação do motor depende do número de polos? Sim. Mas também depende da frequência. Os motores antigos, né, que foi falado aqui, por exemplo, o motor da Lander, né, ele atuava na rotação do motor mexendo no número de polos. Então, o motor da Lander, por exemplo, numa ligação, ele desenvolvia dentro do motor um par de polos, 2. Mudava a ligação e ele produzia 4 polos. Então, eu mexia na velocidade, alterando o número de polos do motor. Hoje, o mais comum é utilizarmos o inversor de frequência. Então, onde é que o inversor de frequência mexe? Nesse parâmetro aqui dessa fórmula. Ou seja, ele mexe na frequência que eu estou aplicando no motor. Tá? Vejam, o nosso motor, um motor qualquer, monofásico ou trifásico, ele, de fábrica, ele vai sair, como eu falei para vocês, com o número de polos definido. Então, por exemplo, eu tenho um motor
de 2 polos. Normalmente, esses polos aqui, eles são fixos, tá? Então, o motor de 2 polos, ele só pode desenvolver uma velocidade. Então, a velocidade síncrona do motor é dada por 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então, aqui eu tenho, ó, 120 vezes 60 dividido por 2. Isso aqui me dá 3.600 RPM. Lembrando que essa velocidade é a rotação do campo girante. Ou seja, o motor de 2 polos, em 60 Hz, vai girar sempre a 3.600 RPM. Se eu tiver um motor de 4 polos, veja o que vai acontecer. Vai ser 120 vezes 60, que é a frequência da rede, dividido por 4. Então, ora, se aqui deu 3.600, quando eu dividir por 4 aqui, vai dar... Então, o que acontece? Qual é a conclusão? Aumentei o número de polos? Diminuiu a RPM. O número de polos diminui a rotação. Ok? Então, se eu aumentar o número de polos, eu diminuo a rotação. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Professor, só uma pergunta. Com relação aos polos, esses polos, eles equivalem ao número de bobinas dentro do motor, é? Não. Tá? Não. Eu posso ter um motor de 2 polos com muitas bobinas ou poucas bobinas. Isso vai depender da dimensão do motor. Tá? Então, se o motor for um motor bem grande, eu vou ter muitas bobinas para formar um único polo. Mas, logicamente, também quando eu tenho mais polos, eu também preciso de mais bobinas. Tá? Mas, por exemplo, eu posso ter um motor de 2 polos que tem, por exemplo, 6 bobinas por fase. Ou um motor de 2 polos que vai ter 4 bobinas por fase. Então, eu posso ter a mesma quantidade de polos, mas dependendo da dimensão do motor, eu vou ter mais bobinas para que ele possa ocupar e criar o campo magnético lá dentro. Tá? Então, eu posso ter uma quantidade de bobinas e continuar tendo 2 polos. Tá? Logicamente, à medida que você aumenta o número de polos, você tem que ter bobinas para cada polo, para que eu possa construir todos os polos. Tá? No caso aqui, ó, se eu tiver aqui o motor de 6 polos, tá? Qual vai ser a rotação síncrona dele? (120 vezes 60 dividido por 6. Então, se você observar aqui, ó, 120 vezes 60 dividido por 6, você vai dar aqui o valor de 1.200 RPM. Então, o motor de 2 polos, ou seja, observe que eu não tenho polos fracionários, eu não posso ter meio polo. Eu só posso ter o mínimo de polos que eu posso ter é 2. Então, a maior velocidade, tá? Considerando a frequência fixa que o motor pode desenvolver, é 3.600 RPM. Se eu aumentar o número de polos, eu vou diminuir a rotação do motor. Então, o motor de 6 polos, por exemplo, vai ter 1.200 RPM. O motor
de 8 polos vai ter, se não me falha a memória, 900 RPM em 60 Hz. Exatamente. Então quer dizer, professor, que a frequência ela vai ser sempre o 60. Se nós estivermos trabalhando na frequência industrial aqui no Brasil, sim, 60 Hz. Se você for para o Paraguai, a frequência vai ser 50. Agora, se, né, ó, se ligarmos o motor de 2 polos através de um inversor de frequência, que aplique no motor uma frequência de 80 Hz, qual será a velocidade síncrona? Então, o que acontece? Ó, eu tenho um motor de 2 polos, só que agora eu mudei a frequência. E aqui, ó, a rotação. A rotação, NS, vai ser igual a 120 vezes 80, dividido por 2. Então, quanto é que eu tenho aqui? 4.800, professor. 4.800. Deu quanto? 4.800. 4.800. Você tem 80 dividido por 2, já 40. 40 vezes 12 deve dar 4.800 mesmo. 4.800 RPM. Então, se você variou a frequência, você varia a velocidade do motor. Ok? Ok, professor. Então, quer dizer que se eu tenho um motor que a frequência dele é de 60, eu posso ligar ele, certo? Em um inversor de frequência, colocar 80 e não vai dar problema nele. Veja, existem algumas limitações, tá? Existem algumas limitações. Não é interessante a gente aplicar frequências muito mais altas do que a frequência padrão do motor. Tá? Nem muito mais alta, nem muito mais baixa. Tá? Mas, teoricamente, eu poderia aplicar, né? Teoricamente, eu poderia aplicar uma frequência maior e o motor giraria mais rápido. Ok? Eu fiz isso uma vez, professor. E o que foi que aconteceu, Alder? Eu apliquei uma frequência. Na realidade, foi no início, quando eu estava aprendendo. E agora, com essa aula até, tá tirando até mais dúvidas minhas. Eu botei uma frequência, se eu não me engano, de 130%. Lá era em porcentagem, no caso da frequência, né? Não mostrava a frequência em si, não. Aí o motor girou mais rápido. Porém, com o tempo, a gente foi trocar o rolamento dele e ele tava com uma bobina preta da cor dessa que o senhor tá escrevendo aí. Eu achei até estranho o porquê. Aí eu achei, não, deve ser porque eu aumentei a frequência dele muito, além do que ele suportava. Porque eu não tinha um motor lá, né, que alcançava a velocidade que eu tava querendo na máquina. Certo. Não se recomenda, tá, Aldrin, você aplicar frequências muito mais altas. Existem algumas limitações. A limitação número 1 é porque o ferro que nós utilizamos, tá? O ferro que é utilizado no motor,
tá? Ele é projetado para trabalhar na condição ótima a 60 Hz, tá? Então, o que acontece? Nós dizemos que quando eu aplico uma frequência maior nesse núcleo de ferro, eu vou perder, né? Vou perder vou perder potência no meu motor. Então, não é recomendável por conta disso. Justo. Além Eu também disso, percebi que ele ficou um pouco. A força dele estava abaixo do que o normal. Eu percebi isso também. além disso, André, você tem você não consegue o mesmo desempenho do motor, a potência vai cair, e você tem que lembrar que a bobina lá dentro, né, a bobina, se você pensar aqui, ó, se você lembrar lá da impedância, a reatância indutiva era dada por 2π FL. Então, o que acontece? Se você aumentou a frequência, aumenta a reatância indutiva. Se aumentou a reatância indutiva, a corrente que circula diminui. Ok? Então, você vai ter uma redução na potência do motor. Tá? E aí, quando isso acontece, como ele reduz a potência, mas ele está ainda acionando a mesma carga, a mesma potência, o que vai acontecer? Ele vai tentar solicitar mais corrente elétrica da rede para poder vencer a carga. E aí você acaba forçando, né, o motor acaba forçando uma corrente maior pela bobina, e a bobina vai queimar fatidicamente. Ok? Ok, professor. Então, essa é a fórmula para calcular a velocidade síncrona. De novo, essa é a velocidade do campo girante. Escorregamento. Escorregamento é um termo que é utilizado, pessoal, para que a gente possa entender a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Essa diferença de velocidade ela é chamada de escorregamento. Vejam, esse escorregamento, pessoal, ele caracteriza a diferença de velocidade entre o campo girante e o rotor. O que é isso, pessoal? Vejam, quando a gente calcula a velocidade síncrona, que eu coloquei lá como sendo ns, tá? Essa aqui é a velocidade do campo girante. O rotor, ele vai girar numa velocidade menor. Essa diferença de velocidade entre o campo magnético girante e o rotor, nós vamos chamar de escorregamento. Ok? Então, todo motor assíncrono de indução, ele terá um escorregamento. Travou? Um momentinho. Voltei. Então, o que acontece? Temos aqui o escorregamento, tá?
os motores que nós utilizamos, eles são motores assíncronos. Por que o motor é assíncrono? O motor é assíncrono porque ele gira a uma velocidade menor do que o campo girante, tá? E essa diferença, ela ocorre justamente porque um princípio de funcionamento do motor depende dessa diferença. Então, quando eu calculo aquela velocidade lá que eu achei, 3.600 RPM, tá, pessoal? O que é que significa isso? Significa dizer que o campo girante gira 3.600 RPM. E o meu rotor, tá? O meu rotor, ele vai girar uma velocidade menor. Então, você vai encontrar o rotor girando a 3.540, a 3.550, a 3.510, tá? Então, o rotor, ele gira sempre a uma velocidade um pouco menor. Como é que eu calculo isso? A velocidade do rotor, ele é calculado dessa forma, tá? Você tem aqui a velocidade síncrona, que está associada a essa fórmula que eu mostrei para vocês, tá? E eu tenho aqui o escorregamento, tá? Observe que é a mesma fórmula, a diferença dessa fórmula para essa fórmula é que eu peguei o ns e coloquei ela toda aqui. A velocidade do rotor, que é isso aqui, ó, velocidade do rotor, ela vai ser calculada dessa forma. Ora, os motores, a maioria tem escorregamento, né? Está aqui S igual a 5%, 4%. São escorregamentos típicos do nosso motor. Então, vejam, quando eu se eu tiver o seguinte, se eu tiver um motor, 2 polos, um escorregamento de 5%. Qual a velocidade do rotor? Bom, a velocidade do rotor vai ser essa, N igual 120 vezes 60, dividido por 2, que multiplica aqui, ó, 1 menos o 5%. Só que eu vou botar o 5% aqui decimal. Vai ficar aqui, ó, 0,05. Quando eu faço essa continha aqui, então eu vou ter aqui, ó, 120 vezes 60, dividido por 2, dá 3.600, a gente já sabia. Que multiplica 1 vezes 0,05. Desculpa, eu tenho um menos, é um vezes, é um menos. 3.600 vezes 1 menos 0,05. Então, esse motor, com 5% de escorregamento, o rotor dele vai estar girando a 3.420 RPM. Ok? Então, a velocidade do meu rotor, ela depende do escorregamento, tá? Normalmente, pessoal, na placa do motor, o que vai vir escrito é a velocidade do rotor, tá? Velocidade do rotor. Então, quando você olha para a velocidade do motor, você vai analisar e vai dizer, opa, 3.420 está próximo de 3.600. Esse motor é de 2 polos, tá? Se você olha a placa do motor e tem lá 1.710, a velocidade de síncrona mais próxima é 1.800. Você vai dizer, opa, esse motor tem 4 polos. Ok? Perguntas? Professor, volta aí o penúltimo slide aí para tirar um print, que mostra a fórmula lá da gente calcular.
Tranquilo, Dailson? Tranquilo, valeu, obrigado, professor. Você vai mandar esses slides aí lá no grupo, lá para a gente imprimir? Vou colocar no AVA. Certo, agradeço. Um outro parâmetro interessante, pessoal, tá? O outro parâmetro que é importante é o que a gente chama de conjugado, tá? O que é conjugado, pessoal? Veja, o conjugado, ele tem esse nome, também é chamado de torque ou momento. O que é o conjugado? O conjugado é a medida do esforço necessário para girar um eixo, tá? O conjugado, pessoal, aqui nessa figura, ele ilustra o conjugado, né? Usando esse sarilho aqui, é o que a gente chama de sarilho, uma manivela. Então, vejam, eu tenho uma força aplicada nessa manivela que vai fazer esse movimento rotativo aqui, tá? E eu tenho um raio, tá? Que é esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui, tá? Essa força aplicada nesse raio vai dar o que a gente chama de conjugado, tá? Como a definição colocou, o que é o conjugado? O que é o torque? É a medida do esforço que eu faço para girar um eixo, ou girar uma peça, tá? Por que isso é importante? Veja, normalmente, pessoal, a gente está preocupado no motor, a gente fica muito preocupado com o motor, com a potência. Mas eu posso ter um motor com a potência ideal, mas com incapacidade de rotacionar uma determinada carga, tá? De produzir conjugado, de produzir o torque, tá? Então, na hora que a gente substitui o motor, eu preciso ficar atento, tá? Eu preciso ficar atento à potência e também ao torque, né? Como eu disse, o torque é a capacidade do motor girar uma peça, girar uma máquina, tá? Em princípio, nesse exemplo aqui, o torque, né, vai ser a força que eu vou imprimir nessa manivela multiplicada por essa distância aqui. Se eu aumentar essa distância, eu aumento o conjugado. Se eu diminuir essa distância, eu diminuo o conjugado. Então, no motor elétrico, o conjugado é um parâmetro importante, tá? Importante, porque ele vai definir a capacidade do motor de girar uma determinada máquina. Não sei se vocês já viram, não sei se vocês gostam de tomar caldo de cana, mas normalmente o que acontece? O motor que aciona o engenho do caldo de cana, muitas vezes o cara coloca ele um esforço maior do que ele é capaz de ofertar. E o motor começa a parar, e o vendedor do caldo de cana, ele acaba colocando a mão lá na roda que aciona o engenho, para dar mais força a ele, para ele poder vencer e poder espremer a cana, tá? Então, ali acontece porque ele está colocando o motor numa condição de sobrecarga. Perguntas? Professor, a respeito desse cálculo que o senhor fez aí para saber da rotação do motor, geralmente os motores já vem na plaquinha, né, deles dizendo a rotação deles. Isso. Mas no caso, se eu pego um motor que a plaquinha já foi arrancada e tá lá rodando, como eu vou saber a rotação dele? É nesses cálculos? Veja, numa situação em que você está com um equipamento na mão e você precisa determinar a rotação dele, você vai precisar medir a rotação dele, tá? Então, para isso, você vai utilizar um instrumento para fazer essa medida, tá? Então, normalmente, o instrumento utilizado para isso, para medir essa velocidade, é chamado de tacômetro, tá?
Então, você vai pegar o tacômetro, vai encaixar no eixo girando, o tacômetro vai girar a mesma velocidade e vai indicar para você qual é a velocidade do eixo. Tá, ok, professor. Ô, professor, também aconteceu isso quando eu trabalhava com a caldeira, tinha um técnico em mecânica que ele botava um laser no eixo e ele analisava a rotação também, não é isso? Tem. Aí você tem um tacômetro óptico. Até para ver se o eixo está balanceado, está desbalanceado, em que nível está, não é isso? Não, o tacômetro, ele só vê isso. Você tem um outro instrumento que é para fazer o alinhamento do eixo. Normalmente é um relógio comparador. Beleza? Beleza, valeu. Mas aí eu tenho, sim, eu preciso verificar a rotação do motor, como está o acoplamento entre o motor e a máquina, e a velocidade desse rotor, tá certo? E aí eu preciso ficar atento para... Até que é baratinho o tacômetro, né, professor? Dependendo da... Até que é barato ele, né? Dependendo da marca. Eu tô olhando aqui os preços aqui. Do tacômetro ou do relógio comparador? Do tacômetro. A laser, esse que o colega falou aí agora. Ele é barato, não é caro não, tá? Barato? Quem trabalha com manutenção e precisa verificar a rotação do motor é um instrumento indispensável. Quem trabalha na indústria tal, é um instrumento indispensável. O tacômetro óptico, ele é interessante porque existe o tacômetro óptico e o tacômetro mecânico, né? O mecânico eu preciso acoplar a ponta dele no eixo, na frente. E às vezes numa máquina eu não consigo colocar o tacômetro lá. E aí o óptico, você coloca só uma fitinha, e nessa fitinha você aponta o laser para ele, ele vai contar quantas vezes aquela fitinha apareceu e ele vai dar o valor da leitura. Então ele é bem prático mesmo. O óptico já é bem mais carinho. Enquanto o laser tá 90 reais, o óptico tá 680. Aí tem para todos os preços, né? É verdade. Isso mesmo que acontecia lá. Tinha um motor que ele tinha uma hélice para resfriar a parte de uma caldeira que eu trabalhava com ela. Aí tinha a parte do exaustor e o mancal. Aí, de vez em quando, empenava por conta da alta temperatura que a caldeira gerava na ponta do eixo. Aí ela desbalanceava. Entendi. Aí tinha que fazer isso aí, tinha que tirar, ver onde é que era, e muitas vezes tinha que trocar o motor, aí tinha que ver o RPM, essas coisas todinha. Isso, perfeito. Vejam, os motores elétricos, tá? Eles têm diversas, tá? Tem diversas curvas de torque, tá? Essas curvas de torque que eu coloquei aqui, elas são do padrão NEMA. NEMA, sem que você olhar essa sigla aqui, o NEMA é dos americanos, tá? Dos americanos não, dos norte-americanos, porque nós somos americanos também, né? E aí o que acontece? Nós temos diversas curvas de torque do nosso motor, tá? Então tem aqui, ó, o que a gente chama de normal, tá? O B, que é a utilização geral, o C, que é o de dupla gaiola, o D, elevado à resistência do rotor, e F, dupla gaiola, baixo torque. Isso aqui você não precisa memorizar, tá? Na placa do motor, normalmente vem indicando qual é o tipo de torque dele. Como foi colocado aqui, o mais comum é esse aqui, ó. O tipo B, tá? O que é interessante nós observarmos aqui na questão do torque, tá? Aqui está dizendo assim, ó, percentagem de escorregamento. O que é isso aqui? A velocidade do motor, ela sai de 0 RPM até RPM
próximo do 100%. Tá? Então, o que acontece? A velocidade aqui está baixa e começa a aumentar aqui. Quando eu olho para esse gráfico, eu vou observar o seguinte. Ó, eu tenho aqui alguns pontos aqui. À medida que a velocidade vai aumentando, você vai ter um aumento no torque. Tá? Na verdade, o que acontece? Como aqui está falando de escorregamento, né? De escorregamento, como é que a gente vai entender esse gráfico? Esse gráfico vai entender o seguinte. Aqui, escorregamento 100%, nós temos o motor parado. Esse motor, ele vai acelerando, tá? Então, aqui na partida, ou seja, quando eu ligo o motor, vou pegar aqui o A, ele tem esse ponto aqui, esse valor de torque, tá? À medida que ele vai acelerando, esse torque ele vai variando também. Até chegar nesse ponto aqui, ele é chamado aqui de torque máximo. O motor continua acelerando, e aí ele chega num ponto aqui, o escorregamento não vai chegar a zero, vai chegar no escorregamento aqui, por exemplo, de 4%. Tá? Então, nesse ponto aqui, vai ser atingido, tá, o ponto de trabalho do nosso motor. Tá? Então, o que acontece? O nosso motor, ele possui, nesse instante aqui, que a gente chama de conjugado de partida. Aqui nós temos o ponto que a gente chama de conjugado nominal, conjugado máximo, desculpe, conjugado máximo. E neste ponto aqui, né, onde essa linha está mostrando aqui, nós temos, a gente chama de conjugado nominal. Esses conjugados, pessoal, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, na partida, o motor tem um conjugado. À medida que ele vai acelerando, ele atinge o conjugado máximo e depois ele diminui e atinge o conjugado nominal. O conjugado nominal está aqui embaixo. Nessa região daqui. Por que isso é importante, pessoal? Vejam. Eu tenho cargas que são diferentes. Eu vou usar um exemplo aqui de um motor que acione, por exemplo, uma serra. Aquela serra de fita, que é usada para cortar o osso em frigorífico e cortar madeira numa oficina de marcenaria. Normalmente, aquele motor, quando eu ligo ele só está acionando as engrenagens e o peso da fita. Normalmente, depois que eu ligo, é que eu vou pegar o material duro, a madeira, para cortar ali naquela fita. Então, esse motor que parte sem carga nenhuma, só com o peso da fita, ele não precisa de um torque muito elevado, não precisa de uma força, né, para girar que seja muito elevado. Por outro lado, eu tenho equipamentos que já partem, quando eu ligo o motor, ele já está com carga. Então, vou dar um outro exemplo, dentro por exemplo, da Alpargatas. A Alpargatas, ela produz, por exemplo, as sandálias havaianas. E o que acontece? O motor que gira a massa, os polímeros que acionam a máquina que faz as minhas sandálias, o que é que vai acontecer, pessoal? O motor já parte com o sistema que agita a massa dentro da massa. Então, ele já parte fazendo um esforço muito grande, tá? Já parte fazendo um esforço muito grande. E aí, eu preciso que esse motor, na partida, tenha o maior torque possível, tá? Ou seja, ele precisa desenvolver a maior força necessária no momento da partida, porque ele parte com carga. Então, quando eu tenho que trocar o motor,
fiquem atentos. Eu posso trocar um motor por outro de mesma potência? Pode, desde que ele tenha a mesma curva de conjugado. Porque, senão, pode acontecer de um motor da mesma potência que o anterior ter um conjugado menor e não acionar a máquina. Ok? Perguntas? Geralmente, professor, esses motores que ele parte já puxando peso, carga, eles são aplicados nele um redutor, já para diminuir o esforço, a carga, né, que o motor tem que suportar. A empresa mesmo lá onde eu trabalho, lá tem moinho, lá esse moinho ele já parte com uma carga, não é? Aí por isso é que ele tem que ter redutor, porque se não tiver o redutor, o motor ele não vai suportar, ele fica travado, ele trava e pode até chegar a queimar. Veja, essa informação que você trouxe, Valdênio, ela é muito importante, tá? Mas o que acontece? O redutor, pessoal, para quem não conhece, né, eu vou dar vou tentar mostrar aqui a ideia, né, do redutor. Veja, o redutor de velocidade, o que ele é? Né? Vamos imaginar aqui que eu tenha um motor. Tá? Eu tenho um motor. Isso a gente vê muito em engenho de cana. Tá? Eu tenho o meu motor aqui e ele tem um eixo aqui. Normalmente, a maioria dos motores, né, nas suas diversas aplicações, eles possuem um redutor, que o nome é sempre redutor, mas, na verdade, ele pode ampliar ou diminuir a velocidade. Então, o que acontece? Imagine que eu vou fazer, apesar desse desenho desse motor estar planeado aí, eu vou representar o seguinte. Aqui na frente desse motor, eu vou colocar aqui uma engrenagem, né? Uma polia, tá? Ora, o que é que eu vou fazer? Nessa polia aqui, ela tem um determinado raio, tá? E aí, eu vou ligar a máquina através de uma polia maior. Tá? Eu vou usar aqui para transmitir, para conectar uma polia com a outra, eu vou usar aqui uma correia. E vai estar conectada nessa roda aqui. Obviamente, essa roda aqui, ela tem um raio maior. Então, o que é que eu faço? Quando eu faço isso, tá? Eu vou estar daqui para cá, eu vou estar ampliando o torque. Por quê? Ora, se eu tenho aqui um raio menor e aqui eu tenho um raio maior, pelo que a gente viu, né? O torque ou conjugado, ele é a força aplicada vezes o raio. Então, se aqui eu tenho um raio maior, eu vou ter uma força maior disponível aqui nesse eixo, já que eu estou transmitindo daqui para cá. Tá? Por outro lado, o que acontece? Quando eu faço isso, esse eixo daqui, né, com esse sistema aqui, o que é que eu vou fazer? Eu irei aumentar o torque, mas irei diminuir a velocidade. Então, esse elemento aqui, ele é um redutor. Professor, por que vai reduzir a velocidade? Porque, vejam só, essa correia que transmite energia para cá, ela vai depender do giro disso aqui. Então, imagine que o comprimento dessa circunferência aqui seja 10 centímetros. E que o comprimento disso aqui seja 60 centímetros. Ora, se esse comprimento aqui tem apenas 10 centímetros, para que ele possa
fazer essa roda girar completamente, já que ela tem 60 centímetros, ele vai precisar dar 6 voltas. Então, 6 voltas aqui vai equivaler a uma volta aqui. Porque está 60 centímetros aqui, né? Então, o que é que acontece aqui? Quando ele gira, ele vai ter que girar aqui 10 vezes para isso aqui girar uma vez. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a velocidade e aumentando a força, tá ok? Também é possível fazer um redutor. Pode falar. Pode falar, Professor, isso é comparado à engrenagem de uma marcha de uma bicicleta, não é? Exatamente igual. A marcha do carro funciona também no mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Diga, Valdênio. Como também, né, professor, um exemplo bem prático que a gente vê é a bicicleta, não é? A coroa, a catraca bem menor, quando a gente dá um giro de 360 graus na perna, lá atrás a catraca já deu, acho que umas 5 ou 6 voltas. Isso, exatamente. Exatamente. Veja, eu também posso fazer o seguinte, ó. Colocar na ponta do eixo aqui uma engrenagem maior e colocar aqui, ó, uma engrenagem menor. Vou ligar também através de correia. Tá? Através de correia. E aí o que acontece? Se essa engrenagem aqui tiver 60 centímetros e essa aqui tiver 10 centímetros, nesse caso aqui, pessoal, eu vou estar reduzindo o torque e aumentando a velocidade. Então, isso aqui normalmente é um redutor de tensão. Logicamente, um redutor de velocidade ou ampliador de torque. Tá? Então, aqui no caso, eu vou ter o motor acionando essa polia aqui, de 60 centímetros, e esse aqui, essa polia, transmite essa velocidade para essa polia aqui de 10 centímetros. E aí, o que é que vai acontecer? Essa aqui vai girar 6 vezes mais rápido do que essa polia original aqui. Então, aqui eu consigo aumentar ou diminuir a velocidade. Entretanto, veja, o que é que vai acontecer? Se essa máquina aqui, se esse eixo daqui já parte acionando uma carga, o esforço é muito grande. Então, esse motor ele precisa ter um torque alto na entrada para depois ele poder variar. Então, essa escolha do torque, logicamente, é feito pelo fabricante da máquina. Esse torque vai ter na placa do motor, professor? Não. Tem motor que não traz o torque na placa, tá? Você só vai encontrar esse torque no catálogo do motor. Ok. Ok? O detalhe, pessoal, é o seguinte. Pegando aí o exemplo de André, salvo algumas aplicações, tá? A maioria dos motores acionados por inversor de frequência, eles também possuem redutores ou ampliadores de velocidade, vai depender do caso. Tá? Por quê? Porque não é interessante eu aplicar velocidades, frequências muito baixas no motor, nem frequências muito altas. Normalmente a gente coloca aí uma variação, tá? Uma variação na frequência do motor, né? Uma variação, de forma que ele fique próximo de 60, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos de 60 Hz. Tá? Porque nem é interessante eu aplicar uma frequência muito baixa, nem é interessante eu aplicar uma frequência muito alta. Então, normalmente, os motores,
eles precisam, vão necessitar do redutor. Senhores, já são 9h03. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, tá ok. Vamos encerrar nossa aula de hoje e amanhã nós retomamos. Se alguém tiver dúvida sobre alguma coisa, só perguntar aí, eu tentarei responder. Vai ver. O Professor, senhor disse dá que uma ia dar uma olhadinha sobre olhada lá isso. nas atividades. As atividades foram lançadas aí direitinho? Vejo sim. Eu preciso que você me diga qual é o código da sua turma. 54452. Valeu, professor. Até amanhã. Até amanhã. Professor, tem algumas dúvidas, mas deixarei para amanhã, professor. Para o senhor esclarecer elas amanhã. Ok. Então, nós estou de olho em tudo. Assim eu faço até uma análise melhor dessa aula. Se o senhor puder postar amanhã já no YouTube, ao menos no YouTube, aí vai ser de grande ajuda, professor. Ok. Como é teu nome, meu jovem? Como é seu nome que eu estou tentando localizar aqui? Pedro, professor. Pedro Augusto Almeida Vieira da Silva. Pedro Augusto. Finalizado com sucesso. Operações Gerais Premiais, SA1. É a cestinha que a mamãe está fazendo. Certo? Dá para ver o meu, professor? Beleza, professor. Obrigado aí. Só para saber mesmo se tinha enviado as 3 atividades já. Tamo junto. Deixa eu ver se eu acho as 3, tá? Tá. Ok. Temos aqui a atividade 1, 2 e 3, Pedro. Aqui dentro. Valeu. Veja do André também, professor. André Alves da Silva. É da mesma Essa turma turma. também é? É. Eu também sou, professor. Qual é o número dessa turma, professor? Um momentinho. Tá misturado, Jefferson. Essa turma aí. Alves da Silva, tá 1, 2 e 3 aqui, tranquilo. Show de bola. Essa turma é a 54452 aí, para quem perguntou. Ele tá verificando já. 54452. Qual é a sua turma, meu jovem? Professor, acho que eu sou da dele também. Que já toda vez eu vou entregar. Qual é seu nome? Jefferson Ricardo de Souza. Não apareceu aqui, viu? Não apareceu. Não apareceu o quê? Olha no meu aí, professor. Nessa turma você não tá. Você não é dessa turma, não. Deixa eu ver aqui. Eu sou da turma 54623, professor. Vou dar uma olhada. A minha é 54221. Ok, professor. Até amanhã. Até amanhã, meu jovem. 54263, professor. 54263. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, professor, minha situação aí? Vou ver agora. Turma 263 também. Meu conterrâneo Jefferson. Tamo junto. Eu também sou dessa aí, professor. Só aproveita também o Alivanildo, 54263.
professor está com sono, viu, professor? O primeiro é Jefferson, não é isso? Vamos ver aqui. Jeff. Jefferson Ricardo. Tem duas tarefas finalizadas com sucesso. Celso Expediar SA1 e SA2. Em processo. Você ainda vai analisar ainda, né? Isso. Jeff, estão as duas aqui, ó. 1, 2, 3. Você qual, Jefferson? Jefferson Ricardo ou Jefferson Rodrigues? Eu sou Jefferson Ricardo, professor. Tem a 1 e 2 está aqui, tá? Atividade 1 e atividade 2. A 3 não está aqui ainda, não. Não, a 3 eu vou fazer ainda. Beleza. Valeu. Dá uma olhadinha aí na turma 54.221. Chegou aí. Eu já estou nessa daí, professor. Olha logo se eu não sair, Ivanildo. Ivanildo, as 3 tarefas estão aqui. Tem mais alguém dessa turma? Beleza, professor. Obrigado. Quem é dessa turma também? Nada. Quem é dessa turma também? Sou eu, professor. Quem é eu? Quem é eu? Diga o nome. Eu, Jonas. Jonas. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite também, pessoal. Até amanhã. Fique com Deus aí, todo mundo. Jonas, você está aqui tarefa 1 e tarefa 2. Ok, tudo certo. Ok. Daí, qual é a sua? 54.221. Atividade 1 e atividade 2, Alex. Está aqui. Isso mesmo, professor. As outras ainda não fiz ainda não. Obrigado. Ok. Professor, a minha é a 54.452. Boa noite a todos. Boa noite. Oscar. Isso, professor. Ué, essa atividade 3 eu fiz de lápis, tem problema não, né? Não, tem não. Pode fazer tudo de lápis. As atividades estão aqui, Oscar. Oscar Gomes da Silva, não é isso? Isso, professor. Deixa eu lhe perguntar outra coisa, professor. Nessa atividade 4 a gente faz tudo, né? Distribuição, o eletroduto que vai usar, cabo, tudo, né? Ou não? Vou lhe responder agora. E amanhã eu vou estar trabalhando, não vou poder ficar na tutoria.
Não, aqui você precisa só determinar a carga mínima de iluminação e tomadas. Para pegar não, vai dizer, aqui é uma copa. Só faço o somatório da instalação todinha de iluminação e tomada geral e do total, não é isso? Não. Aqui você vai determinar a carga mínima de iluminação e tomadas, de um geral, para os seguintes ambientes. Para cada ambiente aqui, você vai dizer, aqui tem que ter 3 tomadas, um ponto de luz de 60 watts. Aqui na cozinha, você vai descrever. Na cozinha vai ter 7 tomadas e uma específica, entendeu? Com relação ao tamanho, né? A área, né? Isso, do exatamente. ambiente. A área e o perímetro. Uhum. Tá ok. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ei, professor. Diga, Ferreira. Ó, a questão é da segunda atividade. Eu tentei enviar, ela não foi, não, ó. Aí já sumiu para mim. Tem algum questionamento para fazer ou não? Ou já era? Deixa eu ver direitinho. Eu já acho que eu sumiu pra mim. vou. Aí, atividade 3 eu não sabia que já estava para fazer também. Aí, não Pode sei fazer não. a 3 e a 4. E essa 4 também agora já tem para fazer. Como o professor está dizendo aí, é para mim dizer a quantidade que tem de tomadas, não é isso? Com base na norma, qual a quantidade mínima de tomadas em cada ambiente desse aqui. De quantos watts aí cada uma é, não é isso também? A potência das lâmpadas, no caso. É, que é o watts, não é isso? Quer dizer, se é 100 watts, se é 80, se é 60. Isso. Agora da atividade 2 aí, professor, aí tem que ver que ela já sumiu para mim aqui. E aí a 3 está nem aparecendo. Porque o prazo era até segunda-feira, né? E eu já tinha feito ela, mas só que eu não coloquei a norma que o professor botou lá. Eu botei logo os cálculos só. Tem nada não, né? Não, tem não. Aí por isso que eu me passei, aí eu tentei envia PDF, não foi, não conseguiu, que nem tava na primeira atividade também, tava do mesmo jeito. Aí a primeira acho que eu consegui, agora a segunda não consegui não, aí sumiu para mim. Aí como é que aí se eu não enviar já era, né? Isso. Mas eu vou ver se eu libero até sexta-feira, para todo mundo. É o jeito, porque para mim já sumiu aqui já. Isso. Tá bom, obrigado. Você vai corrigir. Ah, então você vai corrigir só depois de sexta-feira, né, professor? Vou corrigir só depois de sexta-feira. Tá meio corrido para mim. Não, tá ok, tá ok. Dá para olhar só as minhas se for enviada, professor, aí? Tu sabe dizer qual é a tua turma? É 54.158. Já tiver fechado, professor? Pode deixar, eu pergunto amanhã. Não tem problema não. Não, eu dou uma olhadinha aqui agora. Abre rápido aqui. Tá ok. É Andresson de Oliveira Barbosa. As duas primeiras, não é isso? Isso. Tá aqui. Tá ok, professor. Obrigado, boa noite aí. Boa noite também. Até amanhã. Até amanhã.